Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Eu não consigo nunca dizer não para os meus amigos Pastor Marcelo, Pastor Ronaldo, porque eles fazem uma massagem aqui dentro, cada vez que eu venho. Então assim, quando eu estou sentindo que a minha autoestima está meio baixa, assim, eu venho aqui. Porque aí eles rasgam essa seda. Eu chego em casa, a Julie tem até que me pôr no lugar menos, Leandro, menos. Mas é realmente uma alegria conhecê-los há tantos anos. Bem como as esposas também, né? Neucimara, Neuma, vários anos. É uma alegria. É tão bom a gente ter uma jornada assim de amizade. Entra ano, sai ano. E tempo e distância não roubam isso. Não importa quanto tempo a gente fica sem se ver, a gente se encontra. É aquela mesma alegria, mesma intensidade. E um prazer também que os demais que fui conhecendo, os pastores aqui da igreja, os obreiros. Puxa, cheguei ali, o pessoal me abraçou, literalmente. Gente assim tão querida. Obrigado de coração. E quando ele diz que me conhece já há mais de 3 décadas, é porque ele estava no dia que foram me dedicar ainda bebezinho. Ele estava lá no culto, esse aqui é o Leandro, ele me lembra dessa época. Ei. Brincadeira. Está comigo nessa noite, companheiraço também, meu irmão Júnior Tarrataca, está ali atrás, olha. De vez em quando, é engraçado esse negócio dele, eu sou o mais velho e ele é que é o Júnior, né? Então, de vez em quando, o pessoal pergunta se ele é meu filho. Aí tá de brincadeira. Aí é aquela hora que eu preciso de alguém me ajudar com a autoestima. É até uma história legal para contar para vocês, que nós estávamos ali no Outlet em Arujá. Estava eu, a minha mãe e o Júnior. E o Júnior andando de bracinho dado com a minha mãe. E terminamos umas compras lá. E estava na igreja depois no domingo. E uma irmã da igreja falou: ô pastor, uma amiga minha te viu lá em Arujá, no Outlet, mas ela ficou sem jeito de te cumprimentar. Eu falei, mas devia ter cumprimentado. Ela falou, não, você estava acompanhado de um casal. Aí eu falei, Júnior, ou a mãe está muito bem ou você está muito mal. Mas fique tranquilo que ele tem uma outra versão. Se você quiser saber o lado dele da história, ele tem. Queridos, eu tenho ouvido que vocês estão se reunindo aqui dia após dia, porque as pessoas que estão vindo aqui são pessoas que querem ser vencedoras. É isso? Você quer ser vencedor? É isso mesmo, entendi certo. Ótimo, essa é uma excelente decisão. Se você quer ser vencedor, então ouça o conselho desse homem chamado Dale Carnegie. Ele nasceu em 1888, mas ele não está ultrapassado não. Porque esse homem foi tão brilhante que estabeleceu um programa de treinamento, desenvolvimento de pessoas que já dura mais de 100 anos. E ele é um best-seller. O livro dele, você já deve ter ouvido falar, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dizem que se chama Ética da Personalidade. Eu diria que é um livro para ensinar as pessoas a ter bons modos. Obrigado, por favor, elogiar quando é um elogio sincero. Mas olha o que ele disse. Melhorar a si mesmo é muito mais lucrativo do que tentar melhorar os outros. Melhorar a si mesmo é muito mais lucrativo do que tentar melhorar os outros. Eu tenho visto ao longo dos anos, na minha própria vida e na vida das pessoas com quem eu convivo, famílias, membros da comunidade de fé ou amigos empreendedores com os quais eu converso, que nós gastamos uma energia enorme tentando mudar o outro. Gastamos uma energia enorme tentando fazer com que o outro se torne alguém melhor. Estresse, cansaço, frustração. É ou não é assim? A mulher quer que o marido melhore, o pai quer que o filho melhore. Não há nada de errado nesse nosso desejo. São desejos legítimos. Mas quando a nossa vida passa a orbitar apenas em torno disso, nós estamos perdendo o conselho do nosso amigo aqui, Dale Carnegie. E eu me lembro a primeira vez que eu fui dirigir na neve nos Estados Unidos e atolei na neve, gente. Foi igual uma mosca na sopa. E quanto mais eu acelerava, mais o negócio entalava. Eu tenho até uma foto guardada para nunca mais esquecer aquilo. A Julie já é igual um pato na água. Ela vai na neve, ela anda, ela dá até raiva. Mas eu
Suzanense da gema, tentando dirigir na neve. Quanto mais acelerava, mais preso ficava. Frustração. E quando nós colocamos a nossa energia, a nossa força em tentar melhorar o outro, ao invés de, em primeiro lugar, tentar melhorar quem nós somos, nós ficamos igual aquele carro lá, preso. Patina, gasta o combustível, gasta a energia e não sai do lugar. Talvez você esteja pensando, mas esse conselho dele não é um conselho muito egoísta? Afinal de contas, nós somos cristãos, nós repousamos a nossa convicção sobre as tradições judaico-cristãs de amar o próximo, desejar o melhor para o outro. Não é meio egoísta eu pensar que eu tenho que melhorar quem eu sou primeiro? Não. É bíblico. Se você vai para Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés está instruindo o povo a respeito de inculcar a palavra de Deus nas próximas gerações, a primeira coisa que ele diz é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois, você inculca a sabedoria de Deus na vida do outro. Mas primeiro é você. A salvação. Ora, a salvação tem que começar por alguém. Primeiro você coloca a fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e depois você transmite essa salvação para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Até a companhia aérea sabe disso. Olha o que a companhia aérea diz quando você vai voar. É mais ou menos assim. Você ouve aquele sininho. Tim, tim. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima da sua cabeça. E se isso acontecer, uma máscara em direção ao seu rosto e você coloca no nariz, a boca, ajusta a tira elástica em volta da sua cabeça, respire normalmente mesmo que a máscara de oxigênio não esteja inflada. Continue utilizando até receber instruções da tripulação. Certifique-se de colocar a máscara em você primeiro, antes de qualquer outra pessoa, incluindo crianças que estejam sob o seu cuidado. Por quê? Porque eles querem que você seja egoísta? Não. Porque se você estiver numa altitude tão elevada em que falte oxigênio por causa da despressurização, se você tentar colocar a máscara no outro primeiro, é capaz de você desmaiar, não resolve o seu problema e não resolve o problema do outro. Quantos aqui realmente querem ser bem-sucedidos nesse novo ano? Você quer ser um vencedor nesse novo ano? Então é importante entendermos não apenas o conselho de Dale Carnegie, não apenas o conselho das companhias aéreas, mas o conselho da palavra de Deus. E aqui o que diz, eu convido você a abrir, nós vamos pensar vários textos que se encontram no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. João generosamente faz uso da palavra vencedor. Se você tem alguma dúvida, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela gravado, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2:26. Ao vencedor, aquele que fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de roupas brancas. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Vencedor, vencedor,
vencedor, vencedor, vencedor, vencedor, vencedor. Por 7 vezes o apóstolo João enfatiza vencedor. Afivele o cinto por um instante e viaje comigo até o 1º século da era cristã e lembre-se do seguinte: a essa altura, os cristãos estão sofrendo a perseguição do imperador Domiciano. Há uma tradição que diz inclusive o seguinte, que o apóstolo João foi jogado dentro de uma caldeira com óleo fervendo. É uma tradição, não está na Bíblia, mas ele sobreviveu. Tendo sobrevivido àquela tentativa de martírio, ele é exilado na ilha de Patmos. E olha, não deve ser fácil viver isolado. Vocês ouviram o pastor Ronaldo dizendo: eu tenho um coração evangelista. João, o apóstolo, era um evangelista. E evangelista gosta de estar com gente, conversando com pessoas, interagindo. Exilado na ilha de Patmos, João está só, isolado. E mais do que isso, ele agora não é um jovem cheio de energia e cheio de sonhos. Ele é um homem idoso. Porque o texto do Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. João é um ancião. E eu imagino que nessa situação que ele está vivendo, ele precisa de encorajamento, não é? Ele precisa receber alguma mensagem que diga a ele que apesar de tudo que ele está vivendo, a vida ainda vale a pena. E quem melhor que Jesus? Jesus, com quem ele andou aqui no ministério terreno, às margens do mar da Galileia, aquele com quem ele esteve em Jerusalém, aquele com quem ele esteve em Belém e em tantos lugares, apareceu para ele, mas de uma maneira diferente no Apocalipse. Jesus, durante seu ministério terreno, viveu o que nós chamamos de o seu estado de humilhação. Lembra-se de Filipenses? Mesmo sendo igual a Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Jesus, durante o seu ministério nessa terra, ele viveu um estado de humilhação. A sua glória estava velada. Mas no Apocalipse, o Jesus que aparece para João é o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. É o Jesus que ascendeu ao seu Pai e está à destra de Deus o Pai. É o Jesus cujos olhos são como chamas de fogo. João, quando viu, ele caiu como morto diante de Jesus. A voz de Jesus é como a voz de muitas águas. Porque agora o Jesus que aparece no Apocalipse é o Jesus no seu estado não de humilhação, mas de triunfo, de exaltação. Não é mais o Jesus do The Chosen. O Jesus do Apocalipse é o Jesus glorificado, cheio de glória e de poder. E ele vai trazer o quê? A revelação. Ele vem descortinar verdades para o apóstolo João, que está ali sozinho. E o que ele faz? Ele fala: João, tem uma mensagem aqui. E você vai escrever 7 cartas para 7 igrejas. Por que 7? Bem, porque 7 na Bíblia é um número que fala de totalidade, de algo que resume um todo. Por exemplo, que no livro de Gênesis, Deus criou o mundo em 7 dias e descansou nesse 7º dia. Totalidade. E 7 igrejas no Apocalipse, porque fala da totalidade de igrejas. Pessoalmente, entendo o seguinte: todas essas igrejas são igrejas históricas. Elas existiram no tempo, no espaço, tinha endereço. Não tinha Instagram e Facebook, que não existia na época. Mas elas eram igrejas históricas, reais. Queriam receber estas cartas. Elas estavam na Ásia. Mas por que 7 igrejas? Porque estas igrejas seria a totalidade de todas as igrejas que existem em todos os tempos. Portanto, a mensagem que João transmitiria é a mensagem para aquela igreja. É a mensagem para a igreja de quando nós nos convertemos. É a mensagem para a igreja que nós vivemos hoje
é a mensagem da igreja que ainda existirá amanhã. É completa. E em cada uma delas que você vai encontrar uma mensagem, uma exortação, um encorajamento, mas em todas elas você encontra um item comum. Vencedor ao que vencer. Quem vencer? E francamente, quando nós consideramos isso, nós nos deparamos com o que eu chamo de afunilamento da mensagem. Porque a mensagem que é enviada às 7 igrejas começa no plural, começa no coletivo, é para todos eles. Mas quando Jesus está concluindo a mensagem em cada uma dessas igrejas, nesse afunilamento da mensagem, agora ela chega para o indivíduo, aquele que vencer. Ao vencedor, singular. Há uma tensão que nós encontramos na literatura joanina, há uma tensão que nós encontramos entre o que João produz na sua carta e o que encontramos aqui no Apocalipse. Eu quero convidar você a considerar isso. Veja só. Quando nós olhamos no texto da carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim: jovens, tendes vencido o maligno. Vocês já estão vencendo o maligno. No capítulo 5 da sua carta, que provavelmente foi escrito no ano 90, Apocalipse ano 96, então a carta é um pouquinho antes. Capítulo 5, versículo 4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Perceberam a atenção? Na carta ele está dizendo, você tem vencido, você vence, mas no Apocalipse, ele diz, ao que vencer. Já venceu ou não venceu? Já está vencendo ou ainda vai vencer? Tem uma tensão. E é o mesmo autor. Quando são autores diferentes, você até pensa, ele usa uma linguagem distinta. Não, é o mesmo autor. Que talvez 6 anos antes está dizendo, você venceu, você venceu. E agora ele está dizendo ao que vencer. O que é ser um vencedor? O que é ser um vencedor? A palavra vencedor em língua portuguesa vem do latim, que seria o vincitor. Tem algum Victor aqui essa noite? Deixa eu ver. Victor, tem algum Victor? Tem um Victor hoje? Todos os que creem em Jesus e querem ser vencedores são Victores essa noite, tá bom? Tem algum Victor essa noite? Olha como aumentou rápido, ótimo, vocês entenderam? Vem da mesma palavra, de Victor. E o que é? Aquele que entra num combate, entra num desafio e triunfa, e conquista. Em grego é mais interessante ainda, a linguagem do Novo Testamento, João utiliza um verbo, nikao. Agora, nikao está ligado a um substantivo, que é Nike. Se você gosta do tênis Nike, da roupa Nike, que está patrocinando esse culto hoje, quisera. Você está falando do quê? Da fonte de vencer, daquilo que dá poder para vencer. E ele usa exatamente essas palavras, o nikao, aquele que vencer, aquele que sabe a fonte para ser vencedor, aquele que entra no embate e triunfa. E por que essa tensão na literatura joanina, que de um lado ele diz, venceu, já venceu, já venceu, e ele diz, mas ao que vencer? Que tensão é essa? Algumas razões, eu quero começar com a primeira. A primeira delas é que quando João utiliza a sua palavra na carta, ele utiliza no coletivo. A igreja de Jesus, a igreja, coletivamente, é vitoriosa. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Mas note, quando João fala no Apocalipse, ele afunila a mensagem e fala para o indivíduo. Porque é possível que alguém esteja dentro de um grupo de vencedores e ele ainda, pessoalmente, não seja um vencedor. Então, uma diferença primeira entre aquilo que é coletivo e aquilo que é pessoal. Em outras palavras,
é a aplicação daquela realidade que precisa entrar na sua vida e na minha vida. Pense assim: as lutas que eu enfrento são diferentes da luta que você enfrenta. Certo? Há pessoas que enfrentam problemas de relacionamento conjugal, outro está enfrentando um problema financeiro, outro está enfrentando uma crise pessoal para entender qual é a sua vocação na vida. As lutas são diferentes. E se nós pertencemos à igreja de Jesus, a igreja é vencedora. Mas eu preciso, na minha experiência como indivíduo, experimentar a minha vitória. E Deus, soberanamente, e por favor preste atenção nisso, Deus soberanamente permite algumas lutas na sua vida. Deus permite algumas batalhas na sua vida que são diferentes das minhas. Deus permite esses embates na sua vida. Sabe por quê? Para que você possa experimentar o que é ser individualmente um vencedor. Você individualmente vencer a sua tentação. Você individualmente entrar na sua arena, entrar no seu ringue e conquistar a sua vitória. Vocês já viram, eu não sei como é que eles chamam agora, mas antes a gente chamava de, acho que era Astros do Ringue. Lembram disso? Quem lembra aqui do Astros do Ringue? Lembram? Isso é. Não, tem gente nova, muito jovem, dizendo que lembra do Astros do Ringue. Viu no YouTube então, porque você não era nascido. Astros do Ringue. Tinha o Fantomas, que vinha com a perna dura assim, né? Para lutar. Vocês lembram disso aí? O México ama esse tipo de coisa. Eles enchem ginásios inteiros com esse tipo de luta livre. Vou contar uma coisa para você, espero não te decepcionar. É tudo arranjado. Antes de entrar, eles já sabem quem vai ganhar. Me disseram que no México, mas ele tem que fazer parecer tudo muito real. Me disseram que no México, eu não tenho certeza disso, se um deles sangrar de verdade, ganha dobrado. Porque pareceu mais real ainda. Agora imagina o seguinte: chegou a sua hora de entrar no ringue. E Deus fala, está garantido, está tudo certo. O Fantomas vai perder. Aquele lá da perna dura, ele vai perder. Mas tá ali o ringue. E você vê aquela turma olhando, as luzes coloridas, e você começa a titubear, fala, não, acho que eu não vou, porque isso aqui eu não vou ganhar, isso aqui eu não vou vencer. Deus te colocou ali na frente do ringue com uma única razão: para você vencer. Eu fiz uma pergunta no começo, assim que subi aqui, se era verdade que vocês estão se reunindo aqui dia após dia porque vocês querem ser vencedores. Sim ou não? Vocês desejam ser vencedores? Então, o ringue que está na sua frente, você não pode fugir dele. Entra nesse ringue. Enfrente a sua luta. Qualquer que seja, eu vou te dizer com toda certeza, já está garantido. Você ganha no final. Mas considere ainda o que nós estamos vendo na mensagem do apóstolo João. Ele fala de duas realidades. Uma é uma realidade que nós chamamos de realidade posicional. A sua posição. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse, está consumado, Jesus declarou-nos vitoriosos. Eu notei que está escrito ali, em Cristo sou mais que vencedor. É uma declaração daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Não os nossos méritos, os méritos dele. Em Cristo, mais que vencedor. É um status que Deus nos dá. É um direito espiritual, legal, se você quiser, que Deus nos dá. Porém, ao outro lado, que é o aspecto prático. Um é posicional, mas o outro é prático. E para eu experimentar na prática, eu tenho que suar a camisa.
Eu tenho que apanhar aquilo que é uma declaração de status legal, experimentar na minha vida. Veja se não é assim no dia a dia. Infelizmente, existem situações tristes de pessoas que são casadas. Não é triste porque estão casados, não. Vou explicar. A tristeza é a seguinte. Ele tem um papel. E o papel diz que ele está casado. Você vai lá no cartório e, puxa, tem uma certidão de casamento. Mas lá na casa, eles vivem como se não fossem casados. Eles não partilham seus sonhos. Eles não partilham as suas alegrias ou as suas frustrações. Eles são apenas duas pessoas debaixo do mesmo teto que, do ponto de vista legal, são casados. Mas do ponto de vista prático, alguns, inclusive, vivem a realidade de separação de corpos. Dormem em quarto separado. Então eles são legalmente casados. Ele tem o status de casamento. Mas ele vive a tristeza de viver como se não fosse. Veja o paralelo. Alguém que está vivendo assim deveria simplesmente se conformar e continuar dizendo, não, tá bom desse jeito, porque eu tenho o status, eu tenho a declaração de que estou casado, tá bom assim? Tá bom assim? É bom assim? Não. Uma pessoa que vive um casamento assim, ela deve buscar ajuda. Ela deve buscar aconselhamento, ela deve buscar um terapeuta, ela deve buscar algum auxílio, ela deve ir num congresso de família, ela tem que buscar socorro. Por quê? Ninguém deve se conformar em ter algo que é um status descrito, uma posição, sem traduzir aquilo na sua vida prática. É isso que João nos diz. Do ponto de vista espiritual, a sua posição, a posição de vocês é de vencedor. Mas algumas vezes você não está vivendo como um vencedor. Você sabe. Você está se rendendo a pecados. Você não faz uma boa gestão do seu dinheiro. A sua carreira não vai adiante. Você não consegue resolver os problemas da sua casa. E você lê isso. Você ouve textos como este. Você fala, não está funcionando. Porque o seu status é esse. A sua posição é essa. Mas ainda não é a sua prática. Você se lembra da história do filho pródigo, né? O mais famoso é o filho rebelde que se foi. Mas a história nos fala de dois filhos. O filho mais velho ficou. E eu não sei qual dos dois eram piores. Porque o que ficou... os dois eram filhos de um pai generoso. Mas o filho que ficou, embora ele tivesse essa posição de filho, esse status de ser filho, ele agia como se fosse um escravo. Ele pensava como se fosse um escravo. Inclusive quando tem a festa do retorno do irmão, ele se entristeceu ao invés de se alegrar. Ele falou, pai, eu trabalho contigo há tantos anos, estou aqui te servindo, eu sou teu escravo, você nunca me deu nem um cabrito. O pai falou, filho, eu não estou entendendo nada, porque tudo que eu tenho é teu. Aquele filho tinha a posição de filho, mas na prática vivia como um escravo. Deus, através do apóstolo João, inspirando o apóstolo João, nos diz na sua carta que eu e você somos vencedores. Assim como o apóstolo Paulo diz que somos mais que vencedores. Mas na carta do Apocalipse, nas cartas do Apocalipse, em que a situação era difícil, a tribulação era intensa, a perseguição vinha de todas as partes, eles precisavam entender que individualmente, cada um deles precisava pôr na prática a sua vida de vencedor. David Robinson, ele escreveu um livro muito interessante, eu acredito que isso nos ajude a entender como é que podemos distensionar e harmonizar o que João nos ensina. Ele escreveu esse livro, David Robinson. O título em inglês é The Expectation Effect. Em português, o efeito da expectativa. E olha que loucura eles fizeram. Eles pegaram grupos de pessoas fazendo controle
e levaram para esse experimento, para esse teste. Era um teste genético, mas as pessoas não sabiam exatamente como eles iam conduzir. Separaram os grupos. Para um grupo, depois de fazer um teste real, eles disseram: olha, nós vimos aqui o resultado do seu exame e você tem grande disposição genética para atividade esportiva. Olha, excepcional a sua disposição genética para atividade esportiva. Para outro grupo, disseram: tá bem, tem saúde, mas você não tem nenhuma predisposição genética para atividade esportiva. Pergunta: qual dos dois grupos você acha que quando terminou esse teste saiu para praticar esporte? Aqueles que ouviram que tinham predisposição genética para atividade esportiva, apesar de ser apenas um experimento. Não tinha nenhum gene ali que dizia isso. Então David Robinson levantou essa teoria: o efeito da expectativa. Se você começa a ter a expectativa de que você tem uma boa genética para atividade física, amanhã você já vai se matricular na academia, ou vai andar de bicicleta. Mas você fala: não, a minha família toda, a gente não leva jeito para isso, não tem predisposição, nem vou me matricular. Bom, embora aquilo foi apenas um experimento social, psicológico, você não está sob um teste teológico, filosófico. Você está diante da revelação da palavra de Deus, que diz que você é de fato um vencedor. E cadê a sua expectativa? Você tem que entrar nesse ringue. Você tem que entrar nessa luta. Você tem que enfrentar o que você tem que enfrentar. Olhe nos olhos. Vá em frente. Fantomas não vai ganhar essa batalha. Como podemos, então, na prática, experimentar isso? Como é que podemos? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Esse texto do Apocalipse 12, eu sou uma pessoa que abraça a interpretação futurista do Apocalipse e, portanto, eu creio que vai acontecer num período chamado a Grande Tribulação. E descreve pessoas que estão durante o período da Grande Tribulação e que, no contexto imediato da passagem, vão enfrentar o próprio Satanás, que é chamado de dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o texto nos diz: eles venceram. Maravilha! Maravilha olhar para a palavra de Deus e ver o seguinte: vence no passado, vence no presente, vence no futuro. Não importa a luta que vem, eles vencem. Mas há 3 lições aqui para extrairmos brevemente. Como eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram e pela abnegação da própria vida. 3. Considere o seguinte: Dr. Tony Evans disse que Deus, ele faz com que a vitória esteja ao seu alcance. Ouça bem isso. Deus faz com que a vitória esteja ao seu alcance. Mas Deus não coloca a vitória na sua mão. Tem que esticar a mão. Tem que pegar. E como eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra que deram e pela abnegação da própria vida. Pense o seguinte: quando Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós, esse não é apenas um evento histórico, é um evento que tem efeito cósmico, espiritual, que se desdobra por todo o tempo, que resolveu os desafios das pessoas que estavam lá naquela época, que resolve os desafios daqueles que vivem hoje e daqueles que vivem no futuro. Porque aqui, como Paulo colocou no capítulo 2 da carta aos Colossenses, no versículo 15: e tendo despojado os principados, potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Na sua morte, Cristo desarmou as forças das trevas e agora as forças espirituais do mal só carregam um simulacro, uma arma sem bala. Jesus despojou essa linguagem. É uma linguagem de caça, de quando o caçador arranca o couro do animal. Jesus, na cruz do Calvário, ele destituiu Satanás de toda a sua força real.
E a única força que ele tem agora é tentar convencer você a se submeter a ele. Porque em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Ele quer que você acredite que tem bala naquela arma, que aquilo não é apenas um simulacro. E como fazemos isso? Lembrando do sangue do Cordeiro. É como se você fosse envelopado pelo sangue do Cordeiro. E ser envelopado pelo sangue do Cordeiro é dizer, como disse Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu estou envelopado pelo sangue de Cristo. Onde eu vou, não vou mais eu, mas Cristo vai em mim e por mim. E o Cristo que triunfou sobre os poderes das trevas na cruz é quem me faz mais que vencedor. Não é na sua força, não é no seu poder, não é na sua capacidade. Aliás, é até bom que você chegue ao final de si mesmo, para que Cristo seja tudo em você. Segundo, senão eu vou me empolgando aqui, a gente sai meia-noite. Pela palavra do testemunho que deram. Aqui, palavra do testemunho não é uma leitura bíblica, é a palavra do testemunho que eles deram. Primeiro, estar envelopado pelo sangue de Cristo são as ações que você escolhe praticar de acordo com Cristo. E o testemunho que dão são as palavras que você escolhe dizer. Palavras que honram a Cristo e palavras que demonstram que Cristo está na sua vida. Meus irmãos, que tipo de palavras nós pronunciamos, o que dizemos uns para os outros e o que dizemos a respeito da vida? Envelopados pelo sangue de Cristo, para viver como Ele vive e para ajustarmos a nossa linguagem, para dizer o que Cristo diz e para dizer bem de Cristo. E terceiro e último, abnegaram da própria vida. Assim, eles não temeram nem mesmo a morte. E por quê? Porque eles têm um profundo combustível, eles têm uma motivação enorme, que é o amor por Jesus. Todos nós precisamos de motivação. A gente começa o ano fazendo promessas, aí 3 meses depois acabou, porque falta motivação. E eu não conheço maior motivação do que amor. Ame alguma coisa, ame alguém, ame uma pessoa, e você vai ver que você encontra motivação. Eu fazia culto aqui no Jardim Boa Vista, quando estava namorando a Julie. Eu não via a hora ali. Quando eu terminava, orava pelos irmãos e ia encontrar a Julie lá em Mogi, que dava aula de inglês no IASIG. Pegava meu Fuscão marrom, ia pela Mogi Dutra, que era conhecida na época como a Estrada da Morte. Mas eu não temia nem a morte, porque o amor que me atraía ir lá encontrar ela, assim que ela saísse da porta do IASIG, lá estava eu, o meu Fuscão marrom, bem polido, esperando aquela princesa para entrar. Não temia nem a estrada da morte, a abnegação da vida, porque a motivação é Cristo. Se você entregar o seu coração para Cristo, amar a Cristo, Ele vai ser a sua motivação para você viver envelopado pelo sangue dEle e para que o seu vocabulário mude, as suas palavras mudem, ao ponto de que você tenha também o testemunho que você dá de Cristo, para Cristo. Qual é a sua linguagem? Algumas vezes é assustador o tipo de linguagem que seguidores de Jesus praticam no seu dia a dia. É assim que a gente é vencedor, como eles foram, pelo sangue, pelo testemunho, pela abnegação da própria vida. Em outras palavras, quando Cristo é tudo para mim, eu vou desfrutar na prática do que é ser vencedor. O antigo hino diz: Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Lembram-se de Michael Phelps? Michael Phelps ganhou 28 medalhas olímpicas como nadador. 28 medalhas olímpicas. Você, como eu, brasileiro, quando a gente senta na frente da televisão para assistir as Olimpíadas, se o pessoal ganhar uma de bronze, é feriado. Galvão Bueno dizia: é bronze, é do Brasil! Uma de bronze a gente faz festa, fecha a rua, faz churrasco com o vizinho. Esse moço ganhou 28. 28. Mas ele era dedicado. Ele treinava muito. Mas tem um episódio curioso. Num dado momento da carreira dele, ele acabou abrindo mão de toda aquela dedicação. Ele foi apanhado fumando maconha.
Ele foi pego dirigindo embriagado, foi preso, o técnico brigou com ele, eles romperam. Nem a namorada não queria mais saber dele. E parecia que ele ia terminar como um derrotado, um rapaz tão vitorioso. Mas ele teve um insight. E voltou. Pediu perdão para o técnico. Pediu perdão para a namorada. Casou com a namorada que ele estava enrolando. Não sei, irmã, talvez Deus esteja falando com o seu namorado hoje. Estava enrolando a moça, casou. Pediu perdão para o técnico. Passou a treinar de domingo a domingo. Os 3 primeiros treinamentos dele de domingo, o técnico não foi. Mandou a instrução por texto, porque não acreditava que ele ia mudar. Mas ele mudou. E fechou a carreira dele como um dos atletas mais brilhantes que nós conhecemos. O que nós vemos é que ser vencedor não é apenas dizer que quer ser vencedor. Não é apenas uma afirmação positivista. Ser vencedor é um estilo de vida. Quando mesmo Michael Phelps abriu mão do estilo de vida de ser um vencedor, ele deixou de vencer. Eu quero fechar esse momento perguntando o que perguntei no começo. Eu ouvi dizer que aqui as pessoas estão se reunindo porque querem ser vencedoras. É verdade isso? Então você vai ter que abraçar o estilo de vida vencedor, para que você experimente na sua vida. E é indivíduo, porque eu não posso fazer isso por você. Não gaste a sua energia para transformar outro. É você. Você precisa escolher abraçar um estilo de vida vencedor. E para isso, envelope-se no sangue de Cristo, estilo de vida. Dê o testemunho de Cristo. Fale como Cristo. Abnegue. Não tema. Não tema nada. Ame a Jesus tão intensamente. Esteja em Jesus. Que Ele seja o seu tudo. E você vai experimentar de fato aquilo que você já é de status. Que o Senhor Jesus abençoe você. Muito obrigado.